O dia de hoje é basicamente um dia histórico no qual o Bolsonaro se tornou réu por um crime que ele não cometeu e ele vai acabar sendo preso por isso. Roda a vinheta e bora falar sobre isso. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio. Esse é um canal Auto Libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Primeiro, esse vídeo é sem edição, então não tem fundo aqui, é só basicamente minha parede. Para ser um vídeo mais rápido de sair, né? Não necessariamente que esse vídeo vai ser curto, provavelmente não vai ser. Então desculpa aí pra galera que tá acostumada com os vídeos mais elaborados, mas esse aqui, pela urgência do tema, tem que ser mais simples, né? Então assim, por 5-0, basicamente o Bolsonaro foi tornado réu pelo Supremo, pela primeira turma do Supremo, né, na qual 3 dos 5 juízes de lá têm envolvimento direto com o Bolsonaro, deveriam ser declarados suspeitos, mas enfim, a gente já chega nesse ponto. E basicamente o Bolsonaro vai ser preso. A questão é quando. Um dos passos já foi dado, era apresentar a denúncia foi apresentada, depois aceitar a denúncia foi aceita, agora é marcar o julgamento e botar ele na cadeia. Assim, eu acompanhei o julgamento, tá? Eu acompanhei o julgamento ontem, acompanhei o julgamento hoje, então eu tenho algumas coisas para comentar sobre isso. Ontem, assim, foi um dia em que os advogados de defesa dos réus, né? Dos que vieram a se tornar réus, né? Hoje eles são réus, demoliram a peça de ficção do Paulo Gonet. O Paulo Gonet, basicamente lá, o procurador da República, pra quem não sabe quem que é, ele criou uma peça de ficção dizendo que aquilo ali era uma prova irrefutável do golpe de Estado, não sei o que. Assim, gente, vamos falar a verdade. O Bolsonaro não tentou dar um golpe de Estado. O Bolsonaro é covarde demais para tentar dar um golpe de Estado. Ele não faria isso. Só que assim, também ele foi um péssimo líder e ele também não falou pra galera que tava lá nas portas dos quartéis lá falando, ó, vocês podem por favor sair daí e ir pra casa porque não vai ter golpe de Estado, não vai ter nada disso, não vai ter artigo 142, saiam do quartel. Não, o que ele fez foi botar o rabo entre as pernas, fugir para os Estados Unidos e ver o Pateta e o Mickey e largou o gado na porta dos quartéis e depois, bom, a boiada ficou irritada, invadiu Brasília, quebrou a porra toda e, bom, o resto é basicamente todo mundo sendo preso, sendo condenado a 17 anos de cadeia, inclusive a moça lá, a Débora, né, que é a moça que pichou a estátua escrito Perdeu o Mané, pegou 17 anos de cadeia por, tipo, escrever Perdeu o Mané com batom numa estátua. Aparentemente o STF considerou que um batom, que era o que ela tinha lá para poder pichar a estátua, era algo muito perigoso ao ponto de, tipo, ela usar um batom para abolir o Estado Democrático de Direito. Enfim. Tudo isso está sendo embasado na... Eu acho que é 14174, eu não lembro agora o número da lei, enfim, eu acabei de twittar sobre isso. Qualquer coisa, se eu errei o número da lei, eu coloco aqui na descrição o link dela. O que é essa lei, basicamente? É uma lei do petista Hélio Bicudo, o falecido petista Hélio Bicudo, que era basicamente uma cópia de leis, no mesmo sentido, de leis ditatoriais da Coreia do Norte. O que essa lei faz, basicamente? Ela torna qualquer crítica ao Estado Democrático de Direito, ao sacrossanto Estado Democrático de Direito, como se fosse um ataque a esse mesmo Estado, ou seja, na prática faz você ser enquadrado como terrorista por, tipo, falar, eu não concordo com essa decisão do governo. A coisa foi nesse nível. E aí sabe o que é mais engraçado? Essa lei que o Bolsonaro assinou, mais uma lei ditatorial que ele assinou, além das 72 leis misândricas, sempre bom lembrar esse número, ele assinou essa lei e agora essa mesma lei, que é uma lei ditatorial, está sendo usada para perseguir ele. Senhores, isso é absoluto cinema. Tipo assim, é esse idiota, esse imbecil do Bolsonaro sendo punido por ele ser um imbecil. Enfim, eu não vou cortar a parte anterior porque literalmente a luz acabou e vai ficar assim. Continuando aqui o que eu estava dizendo. Basicamente, o Bolsonaro está sendo preso e perseguido por essa lei. A lei que ele mesmo assinou, a lei que ele mesmo desenterrou, tirou da bunda lá e colocou pra jogo. E isso é absolutamente irônico. Ontem, assim, teve um fato no julgamento. Assim, esse julgamento ele teve várias bizarrices, tá? Ontem foi uma coisa que foi muito engraçada, que é tipo assim... os ministros, especificamente o Cristiano Zanin, o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, estavam votando para ver se Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes eram suspeitos para julgar o Bolsonaro. Aí foi perguntado para o ministro Alexandre de Moraes como que o ministro Alexandre de Moraes vota para na questão
do impedimento do ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes votou dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não é impedido para julgar o Bolsonaro. Depois fizeram a mesma pergunta para o Flávio Dino, e o Flávio Dino disse: o ministro Flávio Dino não é impedido para julgar os crimes do Bolsonaro. Depois perguntaram também para o Cristiano Zanin, e o ministro Cristiano Zanin disse que o ministro Cristiano Zanin não é impedido para julgar os crimes do Bolsonaro. Se você não entendeu absolutamente nada, isso quer dizer que basicamente 3 dos 5 ministros da turma que condenou o Bolsonaro, pelo menos tornou o Bolsonaro réu por enquanto, mas todo mundo sabe que ele vai ser condenado, 3 desses 5 caras basicamente são óbvios, com contradições evidentes de que eles não podem julgar o Bolsonaro. E nenhum dos caras. Porque eles são partes do processo. Inclusive, o ministro Flávio Dino, atual ministro do STF, na época era ministro da Segurança do governo Lula, e apagou as filmagens, parte das filmagens do 8 de janeiro, isso tornando uma coisa absurda, porque ele dificultou o processo de identificar quem realmente fez o quê. Mas absolutamente não importa, porque o STF adotou a tese do crime multitudinário. Pra quem não sabe o que é crime multitudinário, é tipo assim, um exemplo fácil assim pra vocês entenderem, aqueles retardados que fica fazendo briga de torcida. Ah, polícia prendeu, sei lá, por milagre assim, prendeu 500 vagabundos lá que tava brigando, e aí não tem como saber quem exatamente quem fez o quê, quem que deu com uma barra na cabeça do outro, quem que deu um soco na cara do outro, quem que tacou bomba no outro. Então, tipo assim, pega aquelas 500 pessoas e processa eles todos pelo mesmo crime. Esse é o conceito do crime multitudinário, tá? Que é basicamente quando você não consegue aferir individualmente a conduta de todo mundo, mas todo mundo que você prendeu estava com aquela conduta. Essa é a tese do STF para poder dar 17 anos, 20 anos de cadeia, sei lá quantos anos de cadeia que eles estão dando pra galera que foi presa no 8 de janeiro, tá? Então é por isso que o STF está dando essas penas absurdas. Inclusive a moça lá, a cabeleireira, se eu não me engano, acho que ela tomou uma multa de 30 milhões de reais. Que é, enfim, é piada, assim, é simplesmente tortura esse regime de prisão. Então ontem teve esse fato curioso, engraçado, mas assim, nada, absolutamente nada supera o que aconteceu no julgamento de hoje. Bom, depois da palhaçada que foi o julgamento de ontem, e olha que já foi uma palhaçada bem grande, o Alexandre de Moraes basicamente decidiu trucar e aumentar a palhaçada. O que que ele fez? Ele pegou e tirou da bunda um PowerPoint, não tem como. O cara tirou um PowerPoint da bunda, mostrando um vídeo claramente editado, com detalhes e mostrando que, não, o 8 de janeiro não foi uma caminhada no parque. Por quê? Porque, segundo ele, o gabinete do sódio bolsonarista, as milícias digitais bolsonaristas, e a puta que pariu lá que ele tira da careca imunda dele, falando que, não, que não sei o quê, que eles estão falando que foi tudo uma caminhada no parque, que as pessoas estavam cantando Imagine do John Lennon. Isso aqui eu estou exagerando um pouco, mas vocês entenderam o ponto. Ele quis desmentir essa tese. Então o que ele fez? Basicamente, ele mandou algumas pônei dele lá fazer um vídeo com PowerPoint, e ele apresentou um vídeo mostrando a quebradeira, tudo mais. Que boiada maluca lá, o gado do Bolsonaro fez lá, quebrou a porra toda lá. Esse vídeo não estava nos autos. Não tava. E aí quando os advogados olharam para aquele vídeo e falaram: peraí, mas isso aqui não tava nos autos do processo. Por que você apresentou isso aqui? Ele olhou e falou: gente, relaxa, tem nada não. Isso aqui é tudo fato público e notório. Então, vamos dar uma aula de direito aqui pro Xandão, porque aparentemente ele esqueceu, ele tá tão noiado de política que ele esqueceu como é que funciona o direito. O juiz, vamos começar pelo básico. O juiz, ele não pode atuar como assistente de acusação. Porque o que ele fez era uma coisa que o Paulo Gonet deveria ter feito, que é pegar um vídeo e mostrar: olha só, eis aqui, para os ministros que vão apreciar ou não a denúncia. Ele poderia ter apresentado esse vídeo, feito esse PowerPoint. Se fosse o Paulo Gonet apresentando isso, não teria problema. Ele poderia apresentar esse vídeo e falar: eis aqui um vídeo do dano que foi causado por causa da ação desses indivíduos. Por favor, aceitem a denúncia. Há motivos razoáveis para vocês aceitarem a denúncia. O Paulo Gonet fazer isso não teria nenhum problema. É o trabalho dele, inclusive. O trabalho do promotor é defender a acusação, é tentar tornar as pessoas que ele está acusando condenadas. Esse é o trabalho do promotor. O promotor é um advogado de acusação. O trabalho dos advogados de defesa é defender os réus. Falar: olha só, essa acusação não tem pé nem cabeça, não se sustenta. E aí, no debate, num julgamento justo, né, num debate entre acusação e defesa, você tem o juiz, que é uma parte neutra e isenta, olha para aquilo e fala: a defesa tem razão nisso aqui, a acusação tem razão nisso aqui, eu acho que a defesa está mais certa, eu acho que a acusação está mais certa. Enfim, o juiz toma a decisão dele.
Quando o Alexandre de Moraes faz isso, isso vira uma bizarrice completa. Primeiro, o Alexandre de Moraes, nesse processo, ele se citou várias vezes, ele mesmo, na terceira pessoa, falando... Era como se, tipo assim, eu tivesse no julgamento e falasse... Ah, o Caio tava lá, não sei o quê... O Caio tava sendo vítima de tentativa de... Entendeu? Que queriam fazer com ele, entenderam? E aí, basicamente, ele tava se citando, ou seja... Ele era uma vítima no processo que ele tá sendo juiz. Então isso já é a primeira bizarrice. Mas esse caso dele foi muito bizarro, porque... Ele atuou na prática como promotor também. Porque ele apresentou um vídeo da quebradeira. E aí, quando questionaram ele falou, isso aí é tudo fato público, não tem problema. Só que assim, você apresentou um vídeo. É uma prova nova. Aquilo ali basicamente é uma prova nova. Não tem como discutir que aquilo não é uma prova nova. É uma prova dos alegados crimes lá da galera. Ok, tudo bem, não vou brincar no mérito se aquilo ali é uma prova válida ou uma prova inválida. Não estou discutindo isso, mas é uma prova, independente de ela ser válida ou ser inválida. E aí você simplesmente não entrega isso para as defesas. Por quê? Porque se você produzir uma foto, um vídeo, um documento, alguma coisa, esse documento precisa ser entregue para a defesa periciar e ver se não tem alguma adulteração, alguma modificação, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque você precisa dar para a defesa e a acusação as mesmas provas, para que as provas sejam analisadas. Inclusive, essa é uma das reclamações que o pessoal da defesa de todos os agora réus reclamaram, que é tipo, olha só, vocês não nos entregaram as provas que a polícia colheu, vocês só me entregaram o relatório com base nas provas que a polícia colheu. Para simplificar, para ficar mais simples, é como se tipo assim, você chegasse para alguém e falasse, ei, você pode por favor me dar uma receita desse bolo de chocolate que você fez? E a pessoa simplesmente, ao invés de te dar a receita, ela te entregasse o bolo pronto. É isso que a PGR fez com, a PGR e a Polícia Federal fizeram com as defesas. Então as defesas não tiveram acesso às provas, às nuances lá, falar, não, tá, essa prova aqui foi gerada por causa desse relatório, por causa desse documento apreendido, que não sei o que e tal, não foi entregue. Então assim, isso per si já é uma violação da ampla defesa, do direito da ampla defesa. Por quê? Porque antes de você ter a denúncia, da denúncia ser aceita por um caso, você tem a sustentação oral dos advogados, que é o advogado defendendo uma tese dele, e falar, olha só, eis aqui por que essa denúncia para o meu cliente não deve ser aceita. Além do que, assim, eles deram 15 minutos para cada advogado fazer a sua sustentação oral e 30 minutos para o PGR, o que já, assim, é o regimento interno do STF, beleza, mas, de novo, um julgamento ele deve ser absolutamente justo. Então, se você dá 30 minutos para a acusação para fazer a sua acusação, você tem que dar também, igualmente, 30 minutos para a defesa. Eles não deram porque tudo toque de caixa, 30 minutos vai demorar muito, é 8 cara. Então, ao invés de fazer ali, sei lá, daria 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 4 horas, você mata tudo em 2 horas e pronto, tá resolvido. Enfim, a conta seria basicamente essa. Então, tudo a toque de caixa, tudo apressado, tudo feito para poder condenar logo aceitar logo a denúncia e condenar logo o Bolsonaro. E fora que, assim, em vários momentos, o Cristiano Zanin e a Carmen Lúcia, em vários momentos eles tiveram ato falhos dizendo coisas do tipo, os réus, não sei o quê. Obviamente antecipando votos, isso não pode ser feito também, já dizendo que, tipo assim, a gente vai votar a favor mesmo, foda-se. E assim, todo mundo votou a favor. Então, esse julgamento, ele foi, para todos os fins jurídicos, um julgamento show. Quando o Alexandre de Moraes puxou aquele vídeo, ficou absolutamente ridículo. Foi assim, aquilo ali é o ápice. Se esse país fosse sério, vamos falar a verdade aqui, se esse país fosse sério, o Alexandre de Moraes, ele ia sair ontem do tribunal onde ele estava, preso, por flagrante abuso de autoridade. Ele cometeu um crime de abuso de autoridade ao vivo, para todo mundo ver. Ele simplesmente criou um vídeo e não colocou isso nos autos do processo. As defesas não puderam periciar aquele vídeo. Vamos dizer que aquele vídeo seja verdadeiro. Ok, não estou dizendo que pode ser falso. Não estou atribuindo isso, mas digamos que seja verdadeiro. Vamos estabelecer aqui se... vamos concordar nisso. Ele é verdadeiro. As defesas não têm como ter certeza de que é verdadeiro. Tudo num processo, numa acusação e defesa, você precisa ter a certeza, sem dúvida razoável, de que aquilo é verdadeiro. Porque senão você pode estar forjando uma prova. Você pode estar falsificando uma prova. E falsificação de prova é uma coisa muito grave. Porque uma prova pode ser uma prova só, isoladamente. Ela pode ser uma prova capital para condenar ou inocentar alguém. E aí simplesmente o Alexandre de Moraes tira da bunda um PowerPoint? Absurdo. Então assim,
aqui, a parte jurídica do julgamento, ela inexiste. Aquele julgamento não é um julgamento jurídico, é um julgamento político. Isso deve servir de lição para todo mundo que ainda defende: ah não, mas o Estado precisa fazer justiça. Gente, mas sem o Estado, quem que vai prover justiça? O Estado não provém justiça. O Estado prover justiça é uma contradição lógica. Porque, ok, digamos, vamos seguir o rito processual aqui que vai seguir a sua anormalidade. O Bolsonaro vai ser condenado. O Bolsonaro, todo mundo do 8 de janeiro vai ser condenado. O STF decidiu que ele mesmo, na figura dos ministros, é competente para julgar pessoas que não têm foro privilegiado. Uma semana antes do julgamento começar, o julgamento da denúncia, o STF decidiu, de maneira totalmente não casuística e puramente uma, vamos dizer assim, uma coincidência, uma feliz coincidência, de que autoridades que saíram do mandato, governadores, prefeitos, tudo mais, deputados, senadores, deveriam ser julgados pelo STF, contrariando um entendimento anterior da corte que falava: não, se o cara é um ex-presidente, um ex-governador, um ex-deputado, um ex-senador, manda tudo para a primeira instância que a primeira instância resolve. E aí o STF simplesmente puxou para cima um julgamento, mais um. Assim, totalmente não conectado, tá, com o fato de que uma semana depois, assim, na terça-feira seguinte a começar o julgamento do Bolsonaro, não tem nada a ver com isso, tá? Não é casuística essa decisão. É puramente técnica e jurídica e nada a ver com política. Então, mais um absurdo, mais um absurdo de decisão. Isso só prova o ponto que a gente libertário faz o tempo todo. Não tem como ter justiça estatal. Porque depois de todas essas ilegalidades, esses abusos, a quem você vai recorrer? Honestamente, para e pensa. Imagina, se coloca no lugar de dessas pessoas que talvez tenha quebrado uma janela, uma porta, macetado uma maçaneta lá, enfim, feito alguma merda lá no 8 de janeiro, ou simplesmente alguém que foi preso por basicamente tá na praça. O cara tava passando, ou tipo, até aconteceu um caso de um mendigo que ele foi pegar comida no quartel, porque o cara era um mendigo, então o pessoal do quartel dava comida pra ele. O cara foi no quartel pegar comida e ele foi preso. Ele não tava na Praça dos Três Poderes, ele não quebrou nada, não invadiu lugar nenhum e ele foi preso. Simplesmente. Ou o caso do Clezão. O Clezão é um caso clássico. O Clezão tava trabalhando no momento que tava todo mundo quebrando tudo. Ele foi lá ver o que estava acontecendo e ele foi preso. E depois foi morto pelo Alexandre de Moraes. Então, a gente tem essa questão, entendeu? É isso que está acontecendo. Se coloca no lugar de uma dessas pessoas, por um momento. Imagina o seguinte, beleza. O meu advogado, ele não teve acesso às provas, ele não teve acesso a todas as provas que foram usadas para me incriminar, ele não teve como fazer uma defesa adequada de mim, no momento do meu julgamento, contrariando todas as partes os bons tons do direito, vamos dizer assim, os ritos do direito. Ele não pôde fazer uma sustentação oral durante o meu julgamento para poder tentar me defender. E, ao mesmo tempo, eu fui condenado com uma pena completamente desproporcional por uma coisa que seria uma tese de um crime impossível. Que é tipo, vamos condenar alguém que tá, sei lá, sem nenhuma arma, sem nenhum tipo de possibilidade lógica de fazer uma abolição do Estado. Especialmente uma abolição armada. E a pessoa não tem arma. Beleza, ok, eu vou recorrer na segunda instância. Que segunda instância? A segunda instância é o STF. Aí o STF vai pegar o seu caso e falar: nós discordamos de nós mesmos? Não discordamos, então segue. Caio, mas aí num tribunal privado poderia ter... num tribunal privado poderia ter a mesma coisa. Então, isso seria logicamente impossível. Pensa da seguinte forma. A tendência é que tribunais, a justiça numa sociedade libertária, uma justiça privatizada, ela seria muito mais uma justiça de arbitragem do que propriamente qualquer outra coisa. Então, por exemplo, digamos que você é dono de uma loja no shopping. E você e o shopping, você dono e o shopping, o representante do shopping, o dono do shopping, fizeram um contrato ali para poder ter uma segurança de arbitragem, qualquer coisa, se tiver algum problema, tal, colocaram os termos do contrato de locação, enfim. E aí, sei lá, esse dono essa empresa, dona do shopping, ela começa a tomar decisões arbitrárias, contrariando termos do contrato, prejudicando você. Cara, a gente vive na era das redes sociais, você poderia expor o caso
e simplesmente começar a expor isso e de repente, sei lá, digamos que outras pessoas falam, pô, mas isso aconteceu comigo também. Ah, aconteceu comigo. E daqui a pouco você achava que estava sozinho, que era só você que estava sendo vítima do arbítrio dessa empresa. Agora você tem, sei lá, 60 pessoas dizendo a mesma coisa. Você acha que, tipo, os outros 60, 70 seguidores, consumidores dessa empresa, eles não vão tirar o contrato dela, os seus contratos, e mover para outro tribunal? Ao mesmo tempo, agora, tenta pensar como dono desse tribunal. Você vai querer que você cometa decisões arbitrárias? Você, dono do tribunal, vai querer que seus empregadores, seus empregados, né, no caso, os advogados, o pessoal que trabalha para você, cometa decisões arbitrárias de modo a prejudicar a reputação da sua empresa e faça com que você perca clientes e, consequentemente, dinheiro? A resposta óbvia é não. É da mesma forma que um padeiro, ele não vai destratar os seus clientes. Ele quer que todo dia você volte na padaria para comprar o pão quentinho dele. É óbvio. Isso é uma questão lógica de como funciona o empreendimento. Agora, o Estado não. O Estado não opera sobre essa lógica. O Estado tá pouco se fudendo se ele fornece um serviço bom ou ruim. Porque se ele fornecer um serviço ruim, você paga. Se ele fornecer um serviço bom, você paga do mesmo jeito. Então ele não tem nenhum incentivo para produzir um bom serviço. Por isso que a justiça estatal, ela é parcial. Fora que, assim, existe a contradição lógica em todo esse processo que o Bolsonaro está sofrendo, que é tipo assim, o Estado acha que você tentou abolir ele. Aí você vai ser julgado no tribunal do Estado, por funcionários do Estado, que se você, digamos que para todos os fins, o Bolsonaro de fato tentou abolir o Estado. Digamos que realmente tinha um plano, que realmente o Bolsonaro queria derrubar o Estado. Digamos que ele foi bem sucedido na sua intenção. Ou pelo menos tinha um plano bastante razoável que ele seria. Não é o caso, não tem. Que ele ia tentar. Se o Estado cai, aquela galera, os ministros do STF, eles ficam desempregados. Eles perdem o emprego. Então qual que é o incentivo que eles têm para julgarem de maneira justa alguém que alegadamente tentou derrubar eles? Na prática, se você for parar para pensar, o crime de abolição do Estado, não estou dizendo assim que o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa tenha cometido isso, mas digamos que o Estado acuse alguém de ter abolido o Estado, tentar abolir o Estado. Você percebe como que é completamente contraditório essa pessoa ser julgada no tribunal do Estado? Que é tipo assim, você tentou me abolir, então eu vou julgar você no meu tribunal. Qual é o incentivo que existe para ter um julgamento justo? Não tem, entendeu? Não tem. A justiça estatal, ela não funciona porque ela não tem incentivos justos para funcionar. Então, não tem como. Não é lógico. Eu espero que os episódios de hoje e de ontem, especialmente esse PowerPoint que o Alexandre de Moraes tirou da bunda, sirvam para as pessoas abrirem o olho e entenderem. Não existe justiça com o Estado. A justiça tem que ser privada. Ponto. Mas isso aí é utopia de ANCAP, não sei o quê. É sério que você vai querer argumentar isso depois de hoje e ontem? É sério que você vai querer olhar pra gente e falar, não, esse negócio de ancapismo, de justiça privada aí é tudo utopia, tá? Não funciona. Tá funcionando? Tá bom o que vocês viram ontem e hoje? Tá bom? É isso que vocês querem como justiça? É esse mesmo, realmente? É pra essa direção mesmo que a gente vai? É o melhor que a gente consegue fazer como sociedade? Você se odeia tanto enquanto ser humano ao ponto de não conseguir conceber algo além do Estado? É bizarro. E assim, pra encerrar, eu vou emitir aqui o que eu acho sobre essa condenação do Bolsonaro, que assim, o Bolsonaro vai ser condenado, o Bolsonaro vai ser preso. Isso é fato. O que eu acho sobre isso? Eu, por princípio, eu sou a favor de prender qualquer político, por qualquer motivo, a qualquer hora, em qualquer lugar, e especialmente sem motivo. Pra mim, um cara ser político, um cara querer ser político, já é crime. Num caso assim, querer ser político, eu ainda dou um desconto que é tentativa de crime. Sei lá, tentativa de estelionato, tentativa de roubo, qualquer coisa. Mas também isso aí já pode ser considerado como crime também. Mas, ok, digamos, vamos dar um desconto, não vamos prender todo mundo que se candidatar. Mas pra mim, se o cara ganhar uma eleição, ele já tem que ir pra cadeia. Mas você tá sendo muito extremista, não sei o quê. Um político, a mera existência de um político já é um crime. Ponto. Políticos são culpados de crimes em escalas colossais e indescritíveis. Qualquer um. Do vereador do bairro até o presidente da república. Todos são criminosos, todos são bandidos. É isso que você precisa entender. Não existe político honesto, não existe político certinho. Então, o Bolsonaro ser preso, pra mim, nada mais é do que justiça sendo feita. De uma maneira torpe, de uma maneira torta, porque é basicamente o mal e o mal se autodevorando, sendo autofágico,
porque não se enganem, o Alexandre de Moraes é maligno, o Bolsonaro é maligno, eles estão se devorando entre si. Eu tô olhando dois idiotas que eu desprezo brigando entre si, um deles se fudendo, eu vou ser o cara que fala, gente, não, vamos cantar Imagine do John Lennon, vamos parar de brigar. Eu não, quero mais que eles briguem mesmo, que se foda, de preferência que se matem. É isso que eu penso. Então, muita gente fica irritada, especialmente no Instagram lá que eu postei umas coisas, falando, ah, olha lá, o libertário comemorando ditadura. Não, eu não tô comemorando ditadura, eu tô comemorando que o político tá se fudendo. Ponto. É isso. Assim como quando o Alexandre de Moraes se fuder, eu vou comemorar. Eu acho muito pouco provável que ele vá se fuder, mas uma hora a gente tem que ter um pouco de esperança, né, também, né? Eu sou bem pessimista, mas eu diria que eu sou pessimistamente realista, mas enfim, talvez uma hora aconteça. Então, o Alexandre de Moraes se fuder é muito pouco provável. O Bolsonaro chegou a vez dele, ótimo. A do Lula já teve, ele saiu da cadeia direto para a presidência, inclusive com a ajuda do Bolsonaro, mas enfim. Então, eu não tenho dó desses caras, eu não tenho dó de político. Pra mim, todo político tem que se fuder mesmo e acabou, parafraseando o Bolsonaro. Então, eu não tenho dó desses caras. Pra mim, eu não tô nem aí. Ah, mas é injusto a prisão do Bolsonaro. Pra mim, a prisão do Bolsonaro é o seguinte, o Bolsonaro está sendo preso por crimes que ele não cometeu, porque assim, você argumentar honestamente que o Bolsonaro tentou abolir o Estado Democrático de Direito, o sacrossanto Estado Democrático de Direito, você está sendo um canalha, desculpa. Não existe outra definição. Você está sendo um canalha. O Bolsonaro não fez isso. Quem diz que o Bolsonaro fez é um canalha desonesto. Não existe interpretação para isso. Não existe debate sobre isso. O Bolsonaro é inocente desse crime. Ponto. Ah, então você é a favor de prender um inocente. Nós não estamos falando de inocente, nós estamos falando de um político. Um político não é inocente por definição. Então assim, ele vai ser colocado na cadeia por um crime que ele não cometeu para pagar pelos crimes que ele cometeu. Começa, por exemplo, pela Lei 13.979. Você aí que estiver me assistindo, que teve seu comércio fechado, então, você sabia que foi por causa da Lei 13.979? Você sabia que foi o Bolsonaro que assinou a lei de vacinação compulsória? A lei que obriga você a se vacinar? Artigo 3º, linha D. Você pai, você mãe, que tá preocupado aí com seu filho sofrendo assédio de Ministério Público e tudo mais, tendo que obrigar seu filho a se vacinar, você sabia que a lei que o Ministério Público está usando para embasar isso é a Lei 13.979? Você sabia que você teve que usar calcinha na sua cara por causa do Bolsonaro, com a Lei 14.019? Calcinha na cara, para quem não sabe, era aquela coisa ridícula. Que hoje saiu um estudo, né? Hoje eu posso falar isso, graças a Deus, saiu um estudo na USP. Acho que a USP é confiável, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Pode falar da USP, né? Não pode, a USP não é de extrema direita conspiracionista. Pode falar da USP, né? A USP falou que a calcinha na cara aqui, ó, prejudica, ferra as pessoas. Que não adiantava pra porra nenhuma pra poder combater o vírus. Então, e coisa que a gente da extrema direita, conspiracionista, terraplanista, negacionista, insira aqui seu ista favorito, já falava desde lá atrás. Então, enfim, o Bolsonaro assinou essa lei para colocar calcinha na sua cara, vacina no seu braço de maneira compulsória, o seu filho está sendo assediado, é culpa do Bolsonaro. Esses são crimes que ele merece ser punido por, sei lá, 10 mil anos de cadeia, se fosse possível, pela escala do dano que ele causou. Ele vai ser preso por isso? Não. Ele vai ser preso por um crime que ele não cometeu para pagar pelo que ele cometeu. Honestamente, eu não me importo que políticos sejam presos. Pra mim, cara, deveria ter uma loteria sorteando assim. Escreve um número de 1 a 513 e nomeia cada um dos políticos e dá pra eles cada um número. O número que sair vai preso. Depois você pega uma loteria ali igual um bingo, puxa uma bolinha e, sei lá, 50 anos de cadeia. Pronto, já bota na cadeia e joga a chave fora. Foda-se. Pra mim era isso que tinha que fazer com todo político. Ah, mas eu não gosto disso. Se você não gosta disso, foda-se. Primeiro você tá no canal errado, então saia daqui. O seu lugar não é aqui. Esse canal não é lugar de políticos e apoiadores de político. Eu sou purista, eu defendo a prisão de qualquer político, qualquer motivo, a qualquer hora, a qualquer motivo, inclusive sem motivo. Ponto. Essa é a minha posição. Eu não vou arredar disso. Esse é meu princípio. Se você não gosta disso, vai lá pro Ancapimu, vai lá para outros canais lá que fica mamando político. Você nunca vai ver eu apoiando político aqui. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.